Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro Congresso Internacional Online. E agora, quem vai dar aula sou eu mesmo, Daniel Giarrugi, pronto para falar para vocês sobre as novas técnicas de castração, que pode parecer até um absurdo. Será que existem novas técnicas de castração? Será que a castração ainda tem novidades para que a gente conheça dentro da nossa rotina? E eu acredito que se vocês não estão alinhados com as informações novas, talvez tenha muita coisa para a gente discutir aqui nessa próxima meia hora, tá? Bom, gente, primeiro, toda essa discussão começou logo após a saída desse consenso de gonadectomias que o Assava liberou, que é um consenso que traz muitas informações extremamente importantes para nós, clínicos de pequenos animais, nós cirurgiões ou nós que cuidamos de cão e gato de uma forma geral, tá? Essa aula deveria ser vista por todo mundo, não só por quem gosta de cirurgia, porque tem muita informação que vale a pena, tá? Não é a principal informação que todo mundo quer saber. Quando castrar? Consenso até traz a informação de quando castrar. Mas eu acho que o mais importante desse consenso é a pergunta que nós temos que fazer a partir de hoje em todas as nossas consultas, que é: por que o tutor quer castrar? Qual é a intenção dele quando ele me pede uma castração para o cão ou para a fêmea, né? Ou para a gata ou para o gato desse tutor? O que que ele quer? Por que que ele quer? Qual é o intuito? Porque nós sempre falamos, castrar é a melhor opção, castrar é um ato de amor. Mas, logo após a saída desse consenso, nós temos hoje evidências suficientes para mostrar que a longo prazo a gonadectomia cirúrgica traz muitas complicações e muitas alterações, principalmente ortopédicas, que a gente está muito acostumado, metabólicas, por conta da ausência do hormônio, e até neoplásicas. E isso impacta diretamente na vida do nosso paciente, tá? Eu não consigo aqui, gente, nessa aula de 30 minutos, trazer para vocês todas as evidências, todas as possibilidades, todas as complicações. Mas é fato, e existem outras aulas diversas, inclusive, que eu dei no nosso canal do YouTube. Quem quiser ficar convidado a assistir, tem uma aula que eu fiz lá junto com a Gislene, em que a gente discute todas as novidades do conceito do Assava, em que a gente traz os principais pontos de complicação da castração. O que que a castração impacta negativamente na vida de um paciente? E a partir do momento em que eu tenho castração impactando negativamente na vida do meu paciente, e quando eu falo castração, eu estou pensando na retirada da ausência hormonal, surge, na verdade não surge, porque sempre existiu, mas retoma uma série de técnicas que a gente tinha deixado de lado, em que eu, Daniel, até um ano e meio atrás, contraindicaria, e que hoje voltam para o nosso leque de possibilidades cirúrgicas para a gente fazer na nossa rotina, tá? Para vocês entenderem que muita coisa mudou, tá? Primeira coisa que a gente precisa passar a falar, mudar como atitude, como jeito, como técnica. Primeiro, a partir de agora, nós precisamos começar a falar se a castração é com preservação gonadal ou com preservação hormonal, ou é uma castração sem preservação de gônadas, sem preservação hormonal. Como assim, Daniel? Não estou entendendo mais nada. Porque eu não acabei de falar para vocês que a partir do momento em que eu tenho a retirada da gônada, eu tiro o hormônio e a ausência do hormônio faz mal para o paciente, então agora tem pacientes que eu vou indicar a técnica de castração mantendo a gônada. Pô, Daniel, mas por que que eu castraria para manter a gônada? Castraria para que ele não possa se reproduzir, para que eu não tenha reprodução indevida, mantendo a função hormonal. Porque mantendo a função hormonal, eu diminuo vários complicantes no nosso paciente, tá? Tudo isso vai acontecer dentro da nossa mudança aqui, tá bom? Outro termo que na minha concepção a gente precisa começar a falar é a esterectomia total ou esterectomia parcial, ou esterectomia total ou subtotal, pode ser também utilizado, tá? Ou ovário esterectomia total ou ovário-esterectomia parcial. Eu preciso começar a acrescentar o parcial e o total na minha nomenclatura. Por quê? Porque agora existe a possibilidade
por exemplo, de eu fazer uma histerectotal mantendo o ovário. Daniel, não entendi nada, mas eu sempre fiz histerectotal. Não, a gente sempre fez histerec parcial. Como assim, né? Eu fiz ovário esterec parcial a vida inteira e não sabia. Porque o que acontece? Anatomicamente, a cérvix, ela faz parte do útero. Ela é útero. E se eu deixo a cérvix, eu deixo o útero. Então, eu não posso falar que eu fiz uma esterectomia se eu deixei um pedaço do útero. Então, o termo correto é ovário esterectomia parcial ou ovário esterectomia subtotal, que é aquela técnica que, conhecidamente, nós fizemos por muitos anos. Tudo bem, gente? Isso precisa passar a ser falado, porque na nossa rotina, quando a gente faz uma ovário esterectomia, normalmente a gente faz uma ovário esterectomia parcial. Termo esse que a gente não utilizava até o ano passado. A partir do ano passado, a gente tem falado de forma mais consciente, tá? Então, gente, eu poderia mudar essa aula para novas técnicas de castração com ou sem manutenção hormonal, com ou sem manutenção das gônadas. Por quê? Porque agora existem técnicas que a gente vai indicar para castrar, em que eu tiro ou mantenho a gônada, e isso vai mudar totalmente, tá? Beleza, Daniel? Fala do macho, o que que mudou? Bom, vou falar coisas que não se alteraram e coisas que se alteraram. Primeiro, orquiectomia de cães. A princípio, nenhuma grande mudança. Indicação orquiectomia pré-escrotal. Possibilidades de fazer técnica aberta ou técnica fechada. Técnica aberta é a nossa técnica conhecida. Esses desenhos vêm lá do consenso do Assava, então todos que você vê nesse formato é direto lá do consenso do Assava, tá? Técnica de orquiectomia aberta, técnica conhecida. A gente gosta de fazer as ligaduras, a gente não gosta de dar nó com o próprio cordão, apesar de estar descrito lá na literatura, tá? E técnica fechada é indicada em casos de neoplasia. Aqui, gente, não teve mudança absolutamente nenhuma. Tudo bem? Aqui, talvez a gente comece a ter uma primeira mudança, tá? Porque o consenso diz que para animais grandes ou gigantes, na orquiectomia eletiva, eu posso fazer associado à orquiectomia a ablação de escroto, tá? A ablação da bolsa escrotal. Pô, Daniel, mas por que que eu associaria a ablação de bolsa escrotal junto à técnica de castração? Para não ficar ali com a bolsa, aquele volume todo pendular ali no nosso paciente, tá? Essa é uma mudança relativamente significativa para os animais de portes grandes e gigantes, tá? Pequenos animais, então cães de pequeno tamanho, não tem essa indicação direta, tá? Aqui sim uma mudança significativa, mas com um fim muito mais estético do que qualquer outra coisa. Tudo bem, pessoal? E é claro, né, nas doenças neoplásicas e tudo mais, isso já tinha indicação. Aqui nós estamos falando só de cirurgias eletivas, tá? Aqui, uma mudança que provavelmente vai afetar vocês, tá? Mudança essa que, por exemplo, nos nossos cursos a gente não ensinava. Eu nunca tinha ensinado vasectomia. Esse ano é a primeira turma que eu acrescentei vasectomia dentro do meu curso de pós-graduação, dentro do meu curso de castração, eu já ensino vasectomia. Por que que eu ensino vasectomia? Porque fazendo a vasectomia, eu tenho castração com manutenção hormonal. Pô, Daniel, mas é fácil fazer vasectomia? Olha, eu vou falar para vocês. Eu acho que é uma técnica bem simples de ser realizada, tá? Mas você precisa localizar, treinar para fazer. Como que eu faço a vasectomia? Gente, incisão pré-escrotal, exatamente igual a gente faria a incisão da orquiectomia. Aí eu desvio para um lado, localizo a minha projeção da túnica vaginal, abro ela, vou lá no meu ducto deferente, clipo de um lado, clipo do outro, ou ligo de um lado, ligo do outro, corto e tiro um fragmento, como vocês estão olhando aqui nessa imagem, um fragmento do ducto deferente. Tudo bem? Não é só para ligar, é para ligar. Aqui está com clipe, né? A imagem lá do Conceito Assava. Liga e corta e retira um fragmento para que não tenha possibilidade de união, tá? Fazendo isso,
eu consigo fazer a castração, significa que o meu paciente não vai se reproduzir, mas eu mantenho fonte hormonal, tá? Isso é muito importante e essa é uma novidade. Pô, Daniel, quando que eu contraindico em pacientes com problemas perineais, problemas de próstata, em que eu preciso retirada de fonte hormonal? Aqui eu estou pensando em fonte hormonal, tá? Isso é manter fonte hormonal e não ter perigo de reprodução. Tudo bem, gente? Então, aqui sim uma técnica nova indicada para a gente fazer, tá? Daniel, dá para fazer vaseca em felinos também? Olha, gente, até dá para fazer vaseca em felinos. Qual que é o problema? Como o testículo do felino ele é perianal, não tem como eu fazer vaseque nele semelhante a gente faz no cão. Então, para fazer no macho, felino macho, eu precisaria abrir o abdômen, localizar lá dentro da cavidade abdominal e ligar lá o ducto dentro da cavidade abdominal, tá bom? Que não é uma técnica tão simples assim, tá? E quando a gente fala de gatos, pessoal, fazer vasectomia significa manter fonte hormonal. E aí é um problema, porque a maior parte das vezes em que eu mantenho fonte hormonal no gato, eu não tiro as alterações comportamentais, que no felino ainda é uma grande fonte da castração, mudança comportamental, tá? Então eu vou falar para vocês, não sei se é uma técnica que vai pegar em felinos. Vasectomia eu acho pouquíssimo provável. Muito trabalho para pouco resultado, tá? É possível também fazer a vasectomia por videocirurgia, tá? Pior ainda, mais gasto para manter o mesmo resultado. E aí veio uma técnica que para mim foi totalmente novidade na nossa rotina, que é a epididimectomia. Daniel, epididimectomia? Exatamente, gente. Faz uma pequena incisão lá no escroto, vai lá na cauda do epidídimo e traciona, avulsiona e arranca ela literalmente com as mãos, tá? Avulsiona a cauda do epidídimo. Quando eu faço a avulsão da cauda do epidídimo, eu não tenho mais a possibilidade da ejaculação com sêmen. Faço castração, mantendo fonte hormonal, sem a possibilidade da reprodução, tá? É uma técnica mais simples, menos traumática e que talvez, se o tutor quiser manutenção de fonte hormonal, manutenção de comportamento, essa seja sim uma boa opção, porque é menos traumática, tá? De novo, pessoal. De novo, essa é uma foto lá do próprio consenso do Assava, tá? Esta é uma técnica que eu não sei se vai pegar, pelo mesmo motivo da Vasec de gato que eu acabei de falar, porque é uma técnica em que eu mantenho todo o estímulo hormonal do gato e nem sempre isso é algo desejado, tá? Mas eu não tô aqui para falar se vai ou não vai pegar, eu tô aqui para apresentar para vocês. Então, técnica nova, salva aí, porque essa pode ser que vocês possam precisar fazer na rotina de vocês, tá bom? E as possibilidades das orquiectomias por videocirurgia para os casos de testículo ectópico. Pô, Daniel, mas aí não tem novidade nenhuma. A gente já fala de videocirurgia há muito tempo. Realmente, nós falamos de videocirurgia há muito tempo, mas ela nem sempre foi feita e agora a gente tem feito mais videocirurgia com mais rotina, mais frequência, porque os custos baixaram demais. Então agora é realmente algo bem efetivo e que tem caído na nossa rotina de cirurgião. E aí vocês precisam saber: a maior indicação de castração de testículo ectópico é por videocirurgia, porque menos trauma, melhor visualização. Menos trauma para o paciente, melhor recuperação. É tudo que a gente busca na nossa rotina. Certo, gente? Aqui é uma técnica vídeo assistida, em que o testículo está sendo exteriorizado e por fora a gente faz aqui a ligadura. Tudo bem? Então, técnica convencional, aqui faz tudo por dentro, técnica vídeo assistida, traz o testículo para fora e faz a cirurgia aqui por fora, tá? Menos trauma, melhor visualização, também não é uma novidade, mas para muita gente, talvez seja a primeira vez que esteja vendo esse assunto aqui, tá bom? Beleza, Daniel? E das fêmeas? O que tem de novidade na fêmea? Bom, gente, primeira coisa que também não é uma novidade, eu tenho falado isso há anos, mas vale a pena a gente trazer aqui. Primeira coisa, se não houver alterações uterinas, a ovariectomia
Caso o tutor queira a retirada hormonal, é a técnica mais indicada. Ela é mais rápida, tem menor trauma, menor incisão, menos complicações. Portanto, a ovariectomia é indicada como a técnica cirúrgica solicitada. Se for por videocirurgia, melhor, se não, cirurgia aberta, também existe a possibilidade de fazer pelo flanco. A maior parte dos casos a gente faz pela incisão na linha média, tá? Bom, Daniel, mas dá para fazer castração pelo flanco? Sempre foi dito, continua aqui como uma opção, principalmente para pacientes que têm alterações na região da linha média, tá? Então, por exemplo, gatas com hiperplasia mamária, neoplasias mamárias ou algum outro problema em que não possa acessar pela linha média, é possível fazer as técnicas pelo flanco. Quais técnicas? Dá para fazer o variec, dá para fazer o vario easter egg parcial, dá para fazer o vario easter egg total pelo flanco, tá? Tudo que se faz pela linha média é possível fazer pelo flanco, tá? Uma outra coisa que o consenso traz de novidades para a gente é a utilização das três pinças ou não. Como assim ou não, Daniel? O consenso hoje flexibiliza a utilização das três pinças de acordo com o seu conhecimento técnico, tá? Além do que também a gente hoje tem trabalhos que provam que outros tipos de nó podem ser utilizados para castração sem trazer alterações na tensão ou na força da ligadura. Então hoje a gente sabe que existem outras possibilidades, tá? Uma coisa que a gente sempre sugere e vai continuar sugerindo, nas cadelas, a ligadura do ligamento largo, por conta da vascularização e do sangramento. E lá no útero, sempre, absolutamente sempre, fazer a transfixação uterina para não correr o risco desse útero involuir, regredir e você perder a sua ligadura, tá? Algo que é uma complicação bem séria e pode acontecer caso vocês vacilem. Tudo bem, gente? Ligaduras duplas não coincidentes, isso a gente também sempre fala, tá? Aqui, uma outra coisa que surgiu para felinos, só para felinos, que eu, Daniel, particularmente não indico, mas está lá no consenso do Assavo. Por que eu não indico? Porque eu não gosto, aí é gosto dessas técnicas em que a gente não usa fios, tá? Sem nenhum outro tipo de eletrocoagulação ou nenhum tipo de técnica avançada. Mas eu não estou aqui para falar o que eu gosto, estou para falar de novidades. Então, vocês podem ver aqui o pedículo ovariano, ligamento suspensor, e o consenso traz a possibilidade de você fazer a ligadura do próprio pedículo ovariano com o próprio ligamento suspensor, tá? Gente, isso é só para gatas, está lá no consenso. Apesar de eu, Daniel, não gostar, o consenso diz que é uma possibilidade para gatas. Tudo bem? Pessoal, não é para fazer em cadelas, só para fazer em gatas. Eu, particularmente, não indico, não gosto de fazer. Tá bom? Bom, seguindo para ovário histerectomia parcial, a conhecida ovário histerectomia que a gente sempre fez, agora a gente chama de ovário histerectomia parcial ou subtotal, por quê? Mantenho a cérvix. Se eu mantenho a cérvix, eu mantenho o pedaço de útero. Se eu mantive o útero, eu não posso falar que fiz uma ovário histerectomia, tá? Tive um pedaço de útero parcial, tá? Mas, gente, eu não vou falar nada aqui da ovário histerectomia parcial, porque é uma técnica que a gente já faz há 283 anos, então não vou gastar o tempo de vocês aqui com isso. O que eu quero trazer para vocês? Como fazer a ovariectomia, que se for a técnica de escolha, a técnica de gonadectomia com retirada de fonte hormonal, o tutor optou por tirar a fonte hormonal, aí eu vou fazer ovariectomia, tá? E aí eu sempre ouço a pergunta, ai Daniel, eu sempre fiz ovário histerectomia parcial, nunca fiz ovariec. É mais fácil ou mais difícil? Gente, a ovariec é metade da técnica da ovário histerec. Quando a gente faz uma ovário histerec parcial, eu vinha aqui, ligava aqui, ó, pedículo ovariano de um lado, pedículo ovariano do outro, mesométrio de um lado, mesométrio do outro, e ligava lá embaixo o corpo uterino, certo? Então, essa é o ovário histerec parcial. Quando eu falo de uma ovário histerec, eu vou vir aqui fazer a ligadura no pedículo ovariano, ligo aqui na base do ovário e acabou. Tiro somente o ovário. Então, é uma técnica mais rápida, mais fácil, com menos trauma,
menos manipulação, por ser mais rápido, mais fácil, e eu fazer a minha incisão mais cranial, eu visualizo melhor, e com isso eu tenho menos chance, inclusive, de ovário remanescente. Portanto, ovariectomia é a técnica cirúrgica quando a gonadectomia é indicada. Tudo bem, gente? Quando a gonadectomia é indicada. Como é que eu faço? Vou lá, faço a ligadura e tiro somente o ovário. Então, vou lá, faço a ligadura e tiro somente o ovário, fazendo a manutenção de todo o corpo uterino. Tudo bem? Beleza? Beleza, Daniel. Essa técnica eu também já conheci, a gente já tem falado há muito tempo. Uma novidade de verdade. Então, aqui, ó, novidade de verdade. Histerectomia total, com preservação gonadal. Como assim, Daniel? Eu vou tirar o útero todo e vou manter o ovário? Mas não vai dar pio? Pio de coto? Não. Por que não? Porque nesta técnica, eu tiro o útero todo. Diferente quando eu mantenho o ovário e faço uma ovário esterecto parcial, que é o que acontece na síndrome do ovário remanescente, tá? Por que que essa técnica é diferente? Porque eu vou vir aqui, vou tirar aqui em cima e o útero todo, incluindo a cérvix. Quando eu tiro a cérvix, eu tiro o útero. Tem como ter piometra de coto sem útero? Não tem, tá? Não tem. E quando eu faço isso, eu mantenho as gônadas, eu mantenho os ovários, e com isso, o que que eu faço, gente? Eu faço preservação hormonal. Algumas cadelas, como por exemplo as Goldens, a gente sabe que as Goldens fêmeas não têm indicação de castração para benefício próprio, tá? Se eu fizer uma esterectomia total, eu consigo ter um macho, eu consigo ter ela com acesso a outros animais, sem que ela corra o risco de se reproduzir, mantendo fonte hormonal. Então, eu faço uma castração com preservação de fonte hormonal. Tudo bem? Essa sim é uma novidade. Olha que legal aqui. Daniel, quando dá para indicar, por exemplo, e é algo que eu tenho falado muito, as pessoas acham que talvez ainda não se atentaram, de fazer esterectomia total para, por exemplo, criadores que vendem cães castrados. Pô, mas vender um cão pequeno de 3, 4 meses castrado não é um crime? É um crime se você fizer uma castração retirando fonte hormonal. Se você mantiver a fonte hormonal, não. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um criador de, sei lá, uma raça qualquer, de Visla. Eu vendo os meus filhotes de fêmea, por exemplo, castrados, para eles não se reproduzirem com manutenção hormonal. Como? Fazendo uma esterectomia total. Adriel, mas castração pediátrica é contraindicado. Castração pediátrica retirando fonte hormonal é contraindicado. Mantendo fonte hormonal, ok. Então, tem muito meu hoje ganhando dinheiro com o criador, fazendo esterectomia total em filhotes, para vender o filhote castrado, para que quem compre não possa reproduzir, mantendo fonte hormonal. Olha o mercado aí que se abriu, muito legal. Olha essas imagens aqui de uma castração. Ovário bonitinho, vamos fazer a manutenção do ovário. Vou ligar lá para baixo, só no útero. Então, ó, mantive o ovário aqui embaixo, útero aqui, ovário lá embaixo, tirei o útero de um lado, tirei o útero do outro. Aqui, como vocês podem ver, a minha ligadura está abaixo da cérvix, a minha cérvix está aqui, e aí eu resolvi o problema. Vou vender o cão, entregar ele castrado com manutenção de ovário. Tudo bem? Manutenção gonadal. Consigo castrar, tiro ele da reprodução, mantendo fonte hormonal, tá? E o consenso ainda traz aqui uma dica, ó. Exames anuais de ultrassom e glândulas mamárias e ovário para reconhecer ou detectar precocemente patologias uterinas ou mamárias. O que significa isso, gente? Além de você castrar o paciente, você ainda vai ter que continuar a avaliação contínua desse paciente. Bom, porque a gente consegue identificar precocemente qualquer outro problema, tá? E aqui, ó, essa é uma imagem adaptada que eu fiz lá do consenso, em que eu trago as principais técnicas hoje de castração de fêmeas que a gente pode utilizar na nossa rotina. Então, essa daqui, primeira, histerectomia
total. Mantenho os ovários, retiro o útero, corpo uterino, tudo bem? Corno uterino, corno uterino, corpo uterino e cérvix. Se eu tirei a cérvix, tirei o útero todo, esterectotal, tá? Ovariectomia. Aqui eu estou falando de castração com manutenção de fonte hormonal, sem gonadectomia. Aqui eu estou falando de castração com gonadectomia. Tirei o ovário, tirei minha fonte hormonal, tá? Aqui, ó, ovário esterectomia parcial. Essa é aquela técnica convencional que a gente aprendeu e fez por muitos anos. Eu, particularmente, se a minha indicação é só eletiva, eu não faço ovarioesterectomia há muitos anos, só ovariectomia, tá? Mas aqui a possibilidade. E que a ovarioesterectomia total, ovarioesterectomia total, tá? Essa é uma outra técnica que eu particularmente acho que não vai cair na rotina, só faria ou indicaria ovarioesterectomia total se eu tivesse uma neoplasia, por exemplo, no útero, nessa região aqui, em que eu precisaria tirar fonte hormonal e tirar, inclusive, o útero, cérvix e tudo mais, tá? Na nossa rotina a gente também não faz. Então, gente, estou trazendo aqui algumas possibilidades técnicas que vale a pena você ter na mão, tá? Aqui também a gente já discutiu muito tempo, sempre utilizar fios absorvíveis. Na nossa rotina a gente só usa fios absorvíveis, certo? Sabe que a classificação das cirurgias eletivas são limpas ou limpas contaminadas, dependendo da onde vocês estão lendo. As novas diretrizes aqui do mapa consideram também já a cirurgia como só limpa, apesar de eu entender que ela é uma limpa contaminada. Por definição, isso não muda nada, porque tanto limpa quanto limpa contaminada, a gente não faz antibiótico no pós-operatório de cirurgia eletiva. Não faz. Castração não precisa de antibiótico no pós-operatório. Fazemos apenas uma cefalosporina de primeira geração, 30 minutos antes e só. 30 minutos antes e só. Não precisa de antibiótico no pós-operatório. Tudo isso a gente indica há muito tempo, tá? Existem as possibilidades, né, dos materiais autotravantes. Isso daqui não é lacre, isso é o Ligatai, é um dispositivo cirúrgico feito para castração ou feito para estrangular tecidos, que é absorvido. Lacre é material elétrico, é proibido de utilizar na nossa rotina, tudo bem? Não pode utilizar lacre no Brasil. Mas se vocês quiserem, pode utilizar aqui, ó, os hemoclipes para substituir as suturas mecânicas, uma possibilidade. Existe também a possibilidade das utilizações dos bipolares avançados e dos bisturis ultrassônicos ou harmônicos, como vocês preferirem, tá? Aqui uma imagem utilizando um bisturi ultrassônico. Essa não é minha, essa imagem é da professora Maíra Corona que me cedeu. Eu não utilizo esse material na minha rotina, eu particularmente não gosto, apesar da tecnologia ultrassônica ser uma tecnologia bem legal, tá? Diferença: bipolar avançado faz eletrocoagulação e sela vasos de até 7 milímetros, tá? Bisturi ultrassônico corta tecidos e no corte ele sela vasos de até 4 milímetros. Então, para uma castração, ele funciona super bem, tá? Aqui uma outra utilização num macho, tudo bem? Ele acaba tendo uma função aí, né? Como vocês podem ver, para cortar aí tecidos e faz selagem de vasos de até 4 milímetros. Tudo bem? Não podemos deixar de falar, quando o assunto é novidades, de videocirurgia, tá? Daniel, mas videocirurgia não é novidade. De novo, gente, na nossa rotina tem sido novidade, porque agora todo mundo tem feito no Brasil inteiro videocirurgia. Você, cirurgião, que não está de olho na videocirurgia, com certeza você vai perder mercado, porque a videocirurgia vai substituir a cirurgia aberta em pouco tempo na nossa rotina. Menos trauma, melhor que a técnica aberta, melhor visualização, existem múltiplas técnicas, tá? Então, esse é um trabalho do professor André Lacerda, 2013. Apesar do Bruno estar fazendo videocirurgia há quase 20 anos, 25 anos aqui no Brasil já, pelo que eu conversei com ele, esse é um trabalho de 2013. Olha que imagem ainda, uma imagem bem feia comparada às imagens que a gente tem hoje. Aqui vocês vão entender porque a videocirurgia é muito legal. Essa é uma imagem minha do meu aparelho, eu fazendo uma videocirurgia. Então, ó, ovário, útero, artéria ovariana,
ligamento suspensor. Gente, olha que qualidade de imagem. Rim lá embaixo, não tem como não visualizar, não identificar uma estrutura dessa, tá? Não tem como errar na cirurgia com um ovário desse tamanho aqui pra gente na nossa rotina, tá? Aqui a técnica com dois portais, então levanto o ovário. Aqui eu só tenho dois portais porque eu tenho um para câmera, um para pinça. Transfixo transcutâneo, mantenho o útero levantadinho lá em cima, bonitinho, certo? Depois que o meu útero está lá em cima, transfixado, bonitinho, aí eu vou só fazer eletrocoagulação, tá bom? Simples assim. Aqui um ovário policístico numa videocirurgia, olha que bela imagem, isso é um ovário policístico de um felino, bem legal. E depois que está tudo lá bonitinho, aqui é só entrar. Aqui eu estou fazendo com bipolar avançado para fazer eletrocoagulação, e aí é só cauterizar o tecido. Quanto tempo, Daniel, para fazer uma castração por videocirurgia? Gente, 20 minutos hoje dá para fazer, tá? 30 minutos tranquilamente, para quem tem uma habilidade manual aí boa. Ovário todo bonitinho, olha lá, sem sangramento, lá no pedículo ovariano, tudo bonitinho. Gente, não tem como deixar o ovário remanescente com essa imagem e nem deixar sangrando. Olha aqui, não tem nenhuma dúvida que tem inteiro. Vai lá em cima, ovário, útero e beleza. Aqui, ó, ligamento largo do útero e beleza. É só tirar aqui, acabou. Tá bom, gente? Bonitinho. Tá feita a nossa técnica. Agora é só tirar esse ovário para fora e acabou. Tá bom, gente? Beleza? Técnica simples assim. Tá bom? Existem várias possibilidades. Um único portal, como está aqui nessa imagem, três portais, dois portais. Gente, existem técnicas de todos os jeitos, tá? Dá para fazer muita coisa, é muito legal, muitas possibilidades, tá? E aí, para eu poder finalizar aqui, queria deixar essa informação para vocês, gente. Estudar não é opção, é a única forma de evolução. Printa, tira foto disso, posta para todo mundo. Por quê, gente? Porque se você não tiver atualizado, você vai errar. Hoje em dia existem pelo menos aqui que eu trouxe para vocês, ó, 6, 7, 8, sei lá, perdi a conta das técnicas. Vamos lá. Orquiectomia com ablação de bolsa, vasectomia, epididimectomia. Para macho, pelo menos quatro técnicas diferentes, sem contar por videocirurgia. Cinco. Para fêmeas, ovário esterec, ovariec, esterec total, ovário esterec parcial e tudo por videocirurgia. Nós estamos falando de 10 possibilidades técnicas cirúrgicas diferentes. Portanto, pessoal, não deixem de identificar, explicar, conversar com seu tutor. A nossa conversa com o tutor na castração, que era de 5 minutos, agora tem que demorar 1 hora, sentar com o tutor e não esqueçam daquele meu primeiro slide. Sempre que o tutor falar para você que ele quer castrar o cão, você senta e pergunta para ele o porquê que ele quer castrar. E a partir do porquê, vamos achar a melhor técnica para aquele caso específico, tá bom? Existem várias possibilidades hoje, não deixem de falar com o tutor, porque hoje a gente pode fazer muitas técnicas diferentes para ter resultados melhores, dar mais qualidade de vida para o nosso paciente e diminuir a chance de doenças, tá? Castrar nem sempre é um ato de amor. Hoje você precisa falar isso com o seu tutor, porque se o tutor quiser que o cão viva mais e melhor, às vezes, para aquele paciente, castrar não é a melhor opção. Tudo bem, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus. Nos vemos numa próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram e eu estou à disposição para falar com todos vocês. Um beijo, obrigado e até a próxima.